Olá, amigos do My News, aqui é Marvel dos Anjos, um prazer estar aqui com vocês. E nós vamos conversar hoje, claro, sobre essa incrível transferência em vários aspectos, que é a ida do Neymar do Paris Saint-Germain para o Al Hilal de Riad, na Arábia Saudita. Um movimento talvez precoce para uma carreira de 31 anos que muita gente imaginava que ainda se desenrolaria durante muito tempo pela Europa, mas que agora vai para esse caminho do Oriente Médio, que está sendo trilhado por um monte de outros jogadores, como Benzema, como Mané, como Cristiano Ronaldo. E para conversar com a gente aqui nesse interlúdio esportivo do My News, eu estou com o João Palomino, craque do jornalismo esportivo, fundador da Live Sports. Tudo bem, João Palomino? Oi, Márcio, tudo bem? Saudades do amigo. Pois é, bom vê-lo de novo. João, o que a gente pode dizer para impedir uma pessoa de ganhar R$ 1 milhão por dia e continuar na Europa e não ir para a Arábia Saudita? Acho que nada, né? Qual é a sua opinião? Sabe o que tem que falar? Vai, meu filho, vai. É bom que aqui Vamos no lá, My News você, os convidados não tem romantismo nenhum no My News. olha, você disse, né, uma transação incrível, então ela tem de ser analisada sob vários aspectos, né? O primeiro deles, do ponto de vista financeiro, é, é uma hipocrisia você criticar alguém que está indo para jogar num futebol que começa a chamar a atenção do mundo pelas figuras que estão lá e que tem uma capacidade de pagar que parece ilimitada. Então não tem como, é de fórum íntimo. Isso tem de ser respeitado, né? É algo que ele pediu, tem alguém para pagar, está tudo certo, essa é uma escolha dele e ele tem de ser respeitado nessa escolha. O que se lamenta muito, e você também falou na sua abertura, é a precocidade. Porque, do ponto de vista futebolístico, primeiro, se esperava muito do Neymar ao longo da carreira. Ele deu tudo que ele poderia dar ao longo da carreira? Eu acredito que ele deu tudo que ele poderia alcançar. Mas não conseguiu chegar a um título mundial numa Copa do Mundo, não conseguiu chegar ao prêmio de melhor do mundo, e são lacunas que eu acho que vão ficar na carreira dele, ele indo agora para a Arábia. A escolha é apropriada? É, o que a gente lamenta muito, é que não apenas ao longo da carreira se imaginava que ele poderia fazer mais, e olha que ele fez bastante, mas agora ele ainda teria condições de produzir muito mais. Talvez num outro centro, que não a Arábia. Isso pode nos desmentir daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, exatamente pela capacidade de contra-ataque que os árabes têm nesse momento, de montarem um campeonato verdadeiramente muito mais interessante do que já é muito interessante e pode ficar ainda mais interessante. Lamento não poder vê-lo ainda num grande centro. Tinha futebol para isso, Marvel. Pois é, isso acaba levando a gente a perguntar o que vai ser essa Liga Saudita, né? A gente está olhando esses grandes movimentos. Hoje mesmo já se fala que o Gabriel, zagueiro do Arsenal, está migrando para a Arábia Saudita e há um rumor de que o Mohamed Salah, que também tem 31 anos, pode estar indo para o Al Ittihad. Já há uma possibilidade de conversa entre o Ittihad e o Liverpool. A capacidade que esses jogadores têm, principalmente por terem suas redes sociais, por serem verdadeiros canais de difusão de conteúdo, pode transformar essa liga, não pode? Sim, sem dúvida, é isso que eu estou falando. Essa liga ela pode nos desmentir daqui 6 meses, daqui a um ano, pelo volume de interesse que vai ser gerado a partir das figuras que estão lá, né? A gente estava discutindo que o Rames Rodrigues, que chega ao São Paulo, chega com um número maior de seguidores do que o próprio São Paulo, né? Então, você imagina Cristiano Ronaldo com Messi, com Benzema, com Mané, com o Salah, se o Salah for, com o Gabriel, se o Gabriel for,
o entorno dessa liga vai ganhar uma atenção muito generosa a partir das figuras que estão lá. Isso pode mudar um pouco da lógica da nossa análise agora, porque não é uma liga que está crescendo ano após ano. É uma liga que, de um ano para outro, ganhou um tamanho esplendoroso, né? Então, talvez o Neymar tenha daqui um tempinho um séquito de seguidores dizendo: olha, ele acertou, fez bem em ir para lá, olha como a liga está legal. Nesse momento ainda não. Nesse momento ele poderia estar no campeonato mais disputado, porque ainda que tenha essas grandes figuras, são todas figuras que estão numa fase já de descenso das suas carreiras. Né? São jogadores que já ultrapassaram determinada idade e claramente foram para lá para ganhar dinheiro. Neymar poderia ir para lá, talvez, num outro momento, talvez ganhando a mesma coisa, e talvez ele pudesse oferecer algo a mais em numa liga que exigisse mais. Né? E não estou dizendo aqui a Liga Americana. Porque quando a gente compara os movimentos, né, você falou de Liga Americana, a gente pensa logo no Messi. Né? O Messi, acho que viralizou muito fortemente esse último gol que o Messi fez pelo Inter Miami, que ninguém marca o Messi. Parece que ele está desfilando no shopping e ali a bola vem, ele pede a bola vem, ele faz o gol. E a gente começa a perceber o seguinte: olha, não sei se uma andorinha só vai fazer verão nos Estados Unidos, mas tem muita andorinha nas Arábias, tem muita andorinha na Arábia Saudita. Então, aí a gente acaba olhando assim, como é que a gente pode comparar o que está acontecendo com o Neymar, que ainda ele vai ter 2 anos de carreira, né? Na Arábia Saudita, e depois, aos 33 anos, ele talvez tente voltar para a Europa. Você acha que isso vai ser possível? Para o Messi, já isso não aconteceria. O Messi está lá para fazer o dinheiro e tocar outros investimentos. O Neymar parece que está num período de degustação de uma aventura para depois voltar a jogar sério, e aí tem a Copa do Mundo de 2026, que a gente provavelmente o Brasil conta com ele. O que você acha, Paulo Mino? Olha, Marvel, se essa é uma estratégia do staff que o acompanha, talvez seja uma estratégia um tanto quanto equivocada, porque você joga em alto nível na Arábia? Não, você não vai jogar em alto nível. É um jogo muito físico, a gente está tendo a oportunidade de acompanhar alguns jogos. É um jogo de muito dedo na cara, muita trombada, muita briga, muito desentendimento, um jogo muito físico, mas ele é pouquíssimo técnico. Principalmente quando a bola cai no pé de Saudita, né? Pois é. Né? Você percebe que é um jogo pouco técnico. Né? A facilidade que o Messi está tendo nos Estados Unidos, que é de uma condição mais respeitosa, o Neymar não vai ter na Arábia, porque lá o jogo é pegado, é naturalmente mais pegado, é um jogo muito físico, já deu para perceber, se assiste 2 jogos, você já percebe qual é o estilo. Então, esse estilo pode mudar? Pode mudar. Eu não acredito que o Neymar volte com 33 anos para a Europa. O nível de atenção que ele vai ter, de desejo dos clubes e do que ele pode oferecer aos 33 anos, eu acho que vai ser muito diferente do que a gente pode imaginar ou esperar. O próprio Neymar já deu entrevista dizendo que não aguenta mais, que talvez, não é que não aguenta mais. Na verdade, ele disse o seguinte, que talvez ele não suporte mais uma Copa do Mundo, pela pressão que é exercida sobre ele, pelo que se espera dele, e ele sofre muito numa Copa do Mundo, sofreu muito por não poder entregar. E será que ele vai, jogando na Arábia, estar em alto rendimento para jogar uma Copa do Mundo, para disputar em grande nível, né? Porque é aquela tal coisa, o jogador quando se machuca e volta, ele precisa de um tempo, ele vai perder um pouco a noção, ele perde um pouco o reflexo, o timing, aí ele vai se acostumando e retoma. Né? Jogar em determinado nível, quando você baixa o nível, vai precisar retomar aquele nível. E aí a idade pode exigir mais do Neymar e a sequência de contusões que ele teve pode exigir mais, e talvez não seja o cara a oferecer isso para a seleção. Uhum. Agora, vamos falar de negócios aqui, João, porque você é um broadcaster, você tem a Live Sports, você está olhando também
para todo esse volume de dinheiro, de recursos que está vindo da Arábia Saudita, isso obviamente isso tem uma capacidade de transformar os negócios do esporte como um todo, né? Eu vejo a Liga da Arábia Saudita, nesse exato momento, como o principal lugar para você transformar as experiências do esporte, para você realmente fazer implementação de evoluções que são mais difíceis em outros lugares, porque tudo está mais ou menos ritualizado, você não concorda? Sim, sim. Lá vamos dizer, campo virgem, né? Ainda que muitos brasileiros ao longo do tempo tenham ido para lá, ainda que muitos europeus, muitos portugueses tenham ido ao longo do tempo para lá, nunca houve um movimento concentrado tão violento e tão agressivo do ponto de vista financeiro como agora. Agora, nós não podemos nos esquecer que existem hábitos, cultura local, existe a própria forma como a população vê o futebol, que podem ser obstáculos a esse desenvolvimento das experiências com o esporte, como você está dizendo. Dependendo do que vai ser o desenvolvimento de cada experiência, né? Dependendo de como a própria liga e quem a própria liga traz para o seu staff, para o trabalho organizacional. Não tenho dúvida que haverá. Ou se não, Marvel, tem aquela história também, né? Vai ser o maior desperdício de dinheiro da face da Terra se eles não aproveitarem esse momento. Se eles não que foi o que a gente viu na China, né? Agora. Que foi o que a gente viu na China, né? Inclusive com o clube quebrando, com um enorme fluxo de dinheiro que não deu em nada, que não deixou legado. E na China, curiosamente, né? Não se formou torcida, né? Se formou torcida orquestrada e não se formou torcida. Uhum. Né? Por quê? Pois porque a China sofreu mais do que o restante do mundo com a pandemia, né? Por ser o epicentro e tudo mais, mas a China está tendo uma enorme dificuldade de retomar a sua vida futebolística. Né? Uhum. E é isso, se eles perderem essa oportunidade de se tornarem conhecidos mundialmente por conta das figuras que estão lá, eu acho que dificilmente num outro momento vão conseguir. Tá certo. Paulo Mino, acho que a última pergunta que eu vou fazer é o seguinte: se você tivesse que investir na volta do Neymar pro futebol europeu, então você não alocaria muitos recursos, pelo que eu estou vendo, né? Você acha que esse barco já passou? Eu acho assim, eu sou jornalista, né? Eu não sou economista, minhas finanças eu não consigo cuidar, não tenho lá muita informação sobre, e adoro conteúdo, informação, emoção, transmissão. Mas existe uma regra básica, né, para investidores, que você deve saber também, que é aquela: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Neste caso, eu não colocaria mesmo todos os ovos na mesma cesta. Se eu pudesse diversificar meus investimentos, eu teria alocados ali nessa oportunidade uns 20%, porque é algo de alto risco. É algo de alto risco no caso do Neymar. No caso do Neymar, é algo de um risco, porque ele está afastado há muito tempo, faz muito tempo que a gente não vê ele jogar. Né? Ele voltou essa semana, e o primeiro movimento que ele teve foi de ir para a Arábia. Né? A gente espera que na Arábia, né, vai jogar com um monte de cabra cega lá, talvez ele possa despontar como outros despontam também. Né? Torço para que a Liga se fortaleça. Acho que vai ser uma boa notícia para o futebol. Né? Vai ser uma boa notícia para o prolongamento de algumas figuras, da carreira de algumas figuras bacanas e importantes que a gente admirou a vida toda. Mas eu colocaria lá 1/5 do que eu teria para investir. Então, já que você falou que você é jornalista, olha só, olha o prospecto que a gente está tendo aqui. A gente está falando de uma Copa do Mundo em 2026, em que o Neymar não vai ser o principal jogador do Brasil.
e que provavelmente você vai ter como estrelas, né? O cenário de hoje, né? A gente está olhando para o Vinícius Júnior no Real Madrid como o grande astro, um dos grandes astros do futebol mundial, um dos três grandes provavelmente. A gente está olhando a possibilidade do Lucas Paquetá ir para o Manchester City crescer debaixo das asas do Guardiola. E a gente tem um Martinelli fazendo um excelente campeonato no Arsenal e, pelo visto, ficando. Né? Até agora a Arábia Saudita não resolveu mexer com ele. Talvez esse... aí Noves fora se vai ter Fernando Diniz ou se vai ser Ancelotti, o que vai ser no banco, mas fica um time bem interessante, com essas figuras um pouquinho mais firmes, o Neymar talvez um pouco menos cobrado, mas ainda com muita qualidade, uma qualidade no passe que ele mostrou, principalmente nesses anos de Paris Saint-Germain, que ele teve que correr pelos outros, né? Teve que correr um pouquinho pelo Messi e pelo Mbappé. Acho que fica uma seleção interessante, você não acha? Curioso, né? Se a gente voltar um pouquinho atrás, né, Marvel? O Neymar foi protagonista no Santos, certo? Concorda comigo? Certo. Muito. Foi protagonista no Santos. Ele não foi protagonista no Barcelona, certo? Certo. E não foi protagonista no Paris Saint-Germain, certo? Nos primeiros anos foi, depois ele começou a complicar a coisa. E ele é protagonista na seleção brasileira, sem que o próprio brasileiro tenha entendido que ele entregou o que ele poderia entregar. Ele é muito criticado aqui no Brasil. Ele é bastante criticado aqui no Brasil. Eu acho que o jogador da seleção brasileira será Vini Júnior. Né? Não sei, sinceramente, se Neymar terá condição física, fôlego, futebol e status para estar presente na seleção brasileira. Gostaria de ser tão otimista quanto você, que o coloca ali. Fora o Vini Júnior, mesmo o Martinelli jogando o que está jogando, mesmo o Lucas Paquetá indo para o Manchester City e tal, o jogador da seleção brasileira será o Vini Júnior. Eu não tenho dúvida disso. E, de novo, a gente vai voltar a ter a dependência de um jogador. Que, dependendo do que acontecer com aquele jogador, parece que um castelo de cartas cai e se desfaz rapidamente. Eu tenho a impressão que o Neymar não chega na Copa do Mundo. Tenho a impressão. Queria ter o teu otimismo de colocá-lo ali. Eu acho que o Neymar, com 34 anos, ainda vai ser alguma coisa, ainda vai ter faísca para entregar, até porque foi o que a gente viu com o Messi, né? O Messi, aos 35 anos, não tivemos por que duvidar do Messi. Talvez seja essa última dança. Mas, enfim, tem histórias que se repetem, tem histórias que não se repetem. O importante é que o importante é que esse nosso encontro se repetiu. Muito prazer estar aqui com você, João, aqui no My News. Muito legal esse convite aqui do canal My News. E a gente agradece aqui a audiência de vocês que estão nos assistindo. Fiquem aí, de repente aparece mais um plantão da transferência do Neymar, quem sabe. Mas é isso, um grande abraço. Fiquem com a programação do My News. Um grande abraço para vocês.